Gravar agora, a partir de Eu agora. fiquei preocupado com a notícia, que esqueci a pergunta. Tô Poxa, brincando, por isso que tô eu disse. brincando. Ô Silas, me explica um pouquinho, aproveitar que a aula não começou ainda, sobre essas emissões, a fabricação de dinheiro que estão fazendo, que estão emitindo dinheiro. Só que uns dizem que vai prejudicar a inflação, ou vai gerar inflação, no caso, e Sim. outras dizem que não, porque não está tendo demanda. Hum, eu Qual acho é que, o, olha, você dentro tem, da você tua tem, percepção? veja o seguinte, Gilvan, vou te fazer uma pergunta. Você tem ido no supermercado? Graças a Deus, não muito. Não muito, mas você tem sentido diferença nos preços quando você vai? Sim, em alguns produtos, sim. E no jornal eu vejo que vários aumentaram. Uns por causa da época e outros também É, pelas porque, compras, né? porque veja, Gilvan, não tem como você fazer mágica, tá? Não tem como a gente criar dinheiro do nada, ok? De fato, eu tenho que ter uma contrapartida, ok? E aí, a nossa contrapartida é o trabalho. Então, de fato, a gente pode até voltar para explicar essa questão em cima do sistema de troca que nós tínhamos lá nos primórdios da economia. Então, vamos supor o seguinte, o Gilvan é um produtor de queijo, ok? E o Silas é produtor de, sei lá, de farinha de mandioca, beleza? Tá. Vamos dizer o seguinte, todo mês o Gilvan traz 1 quilo de queijo coalho e leva 1 quilo de farinha, beleza? E se for para habitar. E aí eu disse, não, mas o café é o de meu. Certo. Vamos agora. Beleza, Gilvan? Então tá lá, todo mês a gente faz a troca. 1 quilo de queijo do Gilvan por 1 quilo de farinha de mandioca do Silas. Beleza? Vamos dizer que num determinado instante, o Gilvan quer criar dinheiro do nada, ou quer criar riqueza do nada. Aí ele faz o seguinte, ele pega e divide o seu queijo em dois, ok? Então você vai lá e pega e divide seu queijo em dois. Só que agora você tem 2 queijos de meio quilo. E quando você chegar para trocar com a minha farinha, e falar assim, nós toma aqui o queijo. Eu vou te falar, não, para esse queijo aí, a minha farinha custa 2. É exatamente isso que acontece com aquilo que a gente chama de expansão da base monetária. Então, eu ligo a máquina de imprimir dinheiro, imprimo dinheiro, só que eu tenho que ter a contrapartida. Se eu não tiver a contrapartida, eu vou ter inflação. Okay? Eu não posso emitir dinheiro sem desvalorizá-lo. Então, Certo. o efeito... Até, E aí uma das coisas, tá? De repente, o governo vai lá e, pelo menos até agora, não se emitiu dinheiro não, tá, Gilvan? Até mas agora... tá para emitir, porque por causa do auxílio emergencial. Eu vi Sim, uma notícia que estão precisando de dinheiro e o pagamento do auxílio está suspenso porque eles estão sem cédula para colocar nos bancos. é o que chama... que é o que a gente está vivendo, uma crise de liquidez. Tá? Então, nessa crise de liquidez, a liquidez é a quantidade de moeda em circulação. Ok? Veja, com essa... E aí agora, de onde é que o governo está tirando o dinheiro? Não tem de onde tirar. Na verdade, já não tinha de onde tirar. Tinha que economizar, que cortar, que, enfim. Então, nesse caso, esse acréscimo de papel moeda vai gerar inflação, sim. Eu acho que esse é o nosso futuro. Tá? Então, a gente vai vir, espero que a gente não escale para patamares semelhantes da Venezuela. Tá? Então, você pensar, o que aconteceu na Venezuela? Na Venezuela tinha uma economia sustentada pelo petróleo, e quando o petróleo perdeu o preço no mercado internacional, aí faltou dinheiro.
E aí o que o governo falava? Não tem problema, eu vou lá e imprimo dinheiro. Só que isso é uma coisa que, quanto mais dinheiro você imprime, menos aquele dinheiro vale. Ok? Tá certo que a inflação tem duas componentes. Uma componente que a gente vai chamar de inflação de demanda. Então, eu tenho uma ausência de demanda e aí o preço cai por conta dessa ausência de demanda. Pronto, foi nesse ponto que eu fiquei na dúvida, porque eu vi uma pessoa dizendo que não ia ser tão prejudicial a inflação, porque não está tendo demanda nesse prazo, nesse período de Não, mas pandemia. veja, não tem demanda aonde? Porque, de fato, você vai continuar tendo, você pode até ter, pela redução de renda da população geral, uma redução de demanda, sim. Mas, vou te perguntar, a pessoa que comia, ela vai ter que comer a mesma quantidade que ela comia. Certo, mas o gasto vai ser só praticamente, entre aspas, em supermercado, mas muitos comércios estão fechados, não estão nem Sim, comercializando nada. sim, e vão Então, quebrar. E vão quebrar. Na verdade, a gente vai ter um show de quebradeira, tá? Então, muita gente vai quebrar, muita gente não vai sobreviver, muita gente vai sucumbir nesse processo. No campo econômico, o governo ele tem a possibilidade de emitir moeda, pode até ter uma redução do impacto inflacionário no primeiro momento por redução de demanda, mas isso não é eterno, ok? Então, pronto, é esse ponto aí que eu isso não é queria, eterno. Tá, então, a gente tem esse primeiro impacto aliviado, mas depois ela vai ganhar força e velocidade. Eu arriscaria dizer que a gente tem, no horizonte do próximo ano, talvez, inflação na casa dos 2 dígitos, 10%, 15% ao ano. E espero que o governo tenha consciência, né, e capacidade de não permitir que ela escale muito mais que isso, porque até a casa dos 10% a gente consegue tolerar sem grandes problemas. Acima disso, a gente tem uma deterioração muito forte na nossa, vamos falar assim, no nosso poder de compra. Até porque, imagina, uma inflação escalando aí 20, 25, 30% ao ano, ok? Com reajuste de salário uma vez por ano. É bronca. É bronca. É verdade, o buraco É muito mais lá bronca. embaixo. Eu vou dizer, e sem medo de errar, preparem-se para anos muito ruins pela frente, mas muito ruins mesmo. Tá? Fico triste por vocês que estão aí, né, na porta da formatura, são quase profissionais, e vão encontrar, eu diria que, um cenário bem desolador no que diz respeito ao campo de emprego. Né? Então, enfim. Já não estava bem, né? Não estava bem das pernas. Na verdade, ensaiava uma recuperação. Né? A gente vinha aí com a economia mostrando sinais aí de fortalecimento, pequenos negócios prosperando, a economia começando a aumentar, o otimismo das pessoas, né? Então, vi aí um pouquinho depois da decretação do isolamento social, o povo de chocolate estimava que a Páscoa seria a melhor Páscoa de não sei quantos anos. Chocolate, Dia das Mães também, Dia que é um das pico Mães, de vendas. Então, Tá chegando já no São João também. São João já não vai ter, né? Já não vai ter o São João. São João está suspenso. E se a gente fosse pensar racionalmente, e acredito que grande parte do problema que nós estamos vivendo hoje é decorrência de nós termos o vírus em circulação no Brasil antes do Carnaval e termos circulado o Carnaval. Tanto que você olha
aonde a morte e aonde os casos são mais expressivos, São cidades onde que tiveram o carnaval carnaval são forte. famosos. Exatamente. São Paulo, que por muito tempo nunca teve carnaval de rua, esse ano teve aí um carnaval de rua super espetacular, gigantesco, mas eu diria que acabou sendo na hora errada, né? Ou no ano errado. Mas é isso, eu acho que faz parte. A sociedade ela vai num processo de aprendizado, né? Só que eu, particularmente, acho que talvez aí a medida de isolamento e de trancamento da economia não deveria ter sido feito desse jeito. Eu concordo lá com o Bolsonaro do isolamento vertical, até porque o jovem mesmo, e nós aqui, eu vou dizer, talvez até um ou outro possa ter problema com a doença, mas a maior parte vai passar na boa. Tá? Se você olhar a doença, ela tem ocasionado muita morte na faixa etária que normalmente morre, faixa etária idosa, ok? E aí vale aquela questão, né? A gente está aí, né, com uma virose na qual a gente pode encontrar uma vacina no curto prazo ou não. E se não encontrarmos, a gente vai ter que aprender a conviver com ela. Né? Como já tem aí algumas indicações de organismos de saúde de que provavelmente o coronavírus ou a Covid-19 vire uma doença endêmica, como é a dengue, como é a chikungunya, como é a zika, como é algumas outras doenças que não têm vacina, que a gente não consegue erradicar e a gente tem que conviver com elas. Ok? Agora, e aí imagina, a gente vai ficar parado mais quanto tempo? Mais um ano, mais dois, mais um mês, 2, 3, 4? Tem uma hora que não aguenta. Tem uma hora que chega no limite. Amigos, é muito impactante, mas vivemos uma dura realidade. E se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Exatamente. De um lado, a gente tem aí realmente que preservar vidas. Eu acho que toda vida tem um valor incalculável, né? Eu acho que não há dúvida disso. Mas há de se encontrar o equilíbrio também com todo o futuro econômico. E eu vou dizer, diga-se de passagem, todo o futuro econômico de uma geração jovem. Né? Que nem eu, Silas. Eu já estou velho. Eu já estou no ladeira abaixo. Né? Então, vou dizer assim, ainda não estou na faixa de risco, mas daqui a alguns anos eu já entro na faixa de risco. E queira Silas ou não, quanto mais o tempo avança, mais avança a minha probabilidade de não viver no ano seguinte. E assim é a natureza, assim é a questão. Agora vocês não, vocês têm uma vida inteira pela frente ainda. Né? E, por outro lado, a crise ela vai gerar excelentes oportunidades. Né? Está ruim agora, e aí, ó, eu vou até fazer aqui, ó, vou abrir a nossa aula para a gente começar. Não que a gente não tenha começado, né? Aí. Vamos aqui no nosso projeto de investimento. Vou puxar aqui um quadro em branco, apenas para a gente fazer uma observação final a respeito deste tema que falamos aqui. Deixa eu puxar.
Se a gente olha, Gilvan, o processo econômico é aí você imaginar, ó, se você olhar, por exemplo, e aí ó, já falamos em sala, que o valor das ações, o preço de uma ação reflete a criação de riqueza ao longo do tempo. Então, você vai ver aí o preço das ações, né, fazendo uma trajetória de alta, que era o que a gente tinha. A bolsa estava em 120 mil pontos. E aí apareceu uma crise e tirou isso aqui da normalidade. A gente veio aqui para 70 mil pontos e agora está aí oscilando entre 70 e 80. Se a gente pensar, vamos colocar aí 80 mil pontos, ou na casa dos 80 mil pontos agora, você vê o seguinte, a gente de 120 para cá, a gente perdeu 30% de valor. Então, mercado de ações ele tem essa característica, ele elimina todo aquele valor ali. Ó. Vamos lá, que a economia se estabilize aqui e volte a criar riqueza, ele vai voltar a construir assim, ó. Ok? Agora, a grande dúvida que fica é esse lapso de tempo, tá? Esse lapso de tempo, ele pode ser curto ou ele pode ser longo. E aí, quanto mais longo ele for, ou quanto mais profundo ele for, maior é a perda de valor dentro da sociedade como um todo. Tá? Então, beleza? Vamos lá. Na aula passada a gente falou processo poupança e investimento. Lembrando, processo poupança e investimento, ele consiste em acumular dinheiro, investir esse dinheiro para poder acumular mais dinheiro, para poder investir mais dinheiro. E aí, pensando, uma padaria no valor de 50 mil, que gere um fluxo de 5 mil por mês. Então, se eu fizer este investimento, imaginando que cabem 10 padarias no meu mercado, então, se eu consigo economizar 5, em 10 meses eu tenho dinheiro suficiente para 2 padarias, que com 2 padarias eu vou gerar 10 de fluxo, então em 5 meses eu tenho dinheiro para a terceira padaria, e aí eu passo a ter 15 de fluxo, 15, em 4 meses eu gero 60, então eu tenho dinheiro para abrir a 4ª padaria, tá? Então eu vou ter fluxo de 20, e assim por diante. É claro, isso aqui vale num círculo virtuoso de crescimento. Okay? Então, eu tenho aí, né, poupança e esse processo de poupança e investimento afetando não só o meu negócio, mas o mercado como um todo. E como a gente falou no nosso último ponto, o mercado ele tem diferentes fases de maturidade ou de maturação. Então, o mercado. E aí a gente deu o exemplo do loteamento. Um loteamento, ele num primeiro momento, vai gerar uma grande quantidade de valor para armazém de construção, e na medida em que o loteamento, aquele terreno vai sendo ocupado por casas, condomínios, vão surgindo oportunidades de novos negócios. Então, são
restaurantes, são bares, são padarias, são supermercados. E aí eu digo, quando a gente olha essa crise, um efeito prático e imediato dela é que vai levar muitos comerciantes à falência. E aí, veja, com a falência e com a perda de muitos negócios, vão surgir várias oportunidades, porque, eu posso dizer, um mercado que estava saturado, ele deixa de ficar saturado. O que é o mercado saturado? É eu ter mais empresas do que aquele mercado comporta. Então, por exemplo, se eu acho que no mercado cabem 10 padarias, se abrir a 11ª ou a 12ª, e aí a gente tem essa questão aqui, ó, padaria é um negócio que as pessoas elas não vão muito longe para comprar o pão. Ela vai ali, 1 quarteirão, 2, não mais que isso. Então, ó, eu estou colocando aqui, ó, o espaço preenchido por diferentes padarias. Tá? Então, ó, por mais que eu tenha ou tente dar uma diferença de um para o outro, tá aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja que a 10ª padaria, como aqui, ó, eu tenho umas áreas que são sombreadas, ó, eu não tenho uma área contínua de população, muito provavelmente essa 11ª padaria, ela, se entrar, ela vai ou disputar, e aí vai depender muito desse competidor que está entrando, imagina, está entrando um novo competidor aqui, ó, nesta área, ó, sombreando outros. Então, esse competidor, para ocupar essa pequena fração de mercado, ele obrigatoriamente vai ter que canibalizar o mercado dos que estão ali do lado. Até então, ninguém roubava cliente de ninguém. A partir daqui, aí vamos dizer, é sempre mais difícil para quem entra no final da brincadeira. Entrar no mercado já saturado, eu diria que é muito difícil. É muito difícil competir no sistema empresarial. Competir no sistema empresarial em um mercado saturado é mais difícil ainda. Porque eu não só tenho que me posicionar, como eu tenho que, e para me posicionar, eu tenho que conquistar o cliente do camarada do meu lado, ou do meu concorrente. E aí, nem sempre é uma tarefa fácil. Tá? Eu vou ter que mostrar um elevado grau de diferenciação, eu vou ter que fazer com que o cara perceba que o meu negócio é melhor que o do outro, e não sei o quê. Tá? Eu vou ter que quebrar a cultura, e eu vou dizer, as pessoas elas adquirem uma certa inércia. Então, a pessoa que vai no restaurante A, B e C, dificilmente ele vai no restaurante D. Ou, se ele vai no supermercado X, dificilmente ele vai no supermercado Y. Ele vai tender a, enfim. Então percebe que, se num determinado momento a gente tem, e aí, vejam, numa situação de crise, né? A gente vem e alguns destes negócios aqui, ó, sucumbem e não conseguem sobreviver, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, com esse encolhimento do mercado, começam a aparecer oportunidades. E aí, ó, vamos voltar lá no finalzinho, ó. Aqui, ó, não. Mantém. Aqui, ó, no finalzinho. Veio a crise, destruiu o valor da economia, destruiu o valor e destruiu negócios no meio do caminho.
E aí depois ela estabilizou, e aí o que acontece? Voltamos a ter potencial de crescimento, e aí o espaço pode voltar a ser ocupado, ou pelo mesmo competidor, ou por um novo competidor. Tá? Então, de fato, a crise, ela é ruim? É, sem dúvida alguma. Mas também vai ser relativo a que posição você está. Vamos dizer, eu tenho dinheiro e estou fora do mercado de ações. E vem uma crise e devasta o preço das ações. Veja que eu tenho uma boa oportunidade de explorar esse mercado. Porque, da mesma maneira, as ações caem porque há uma redução no mercado. E aí, tão logo o mercado se aqueça, ele volta a caminhar. Então, beleza. Processo poupança e investimento. Então, a gente acumula dinheiro para investir dinheiro, para poder acumular mais dinheiro, para poder investir mais dinheiro, para poder acumular mais, investir mais, acumular mais, investir mais. Ok? Alguém pode falar assim, mas essa é uma lógica capitalista nefasta. Não, esse é o processo de criação de riqueza. De que maneira você vai distribuir essa riqueza depois, fica a seu critério. Você pode, por exemplo, na hora que tiver gerando 40 mil, estou gerando 40 mil de fluxo de caixa. Eu posso, por exemplo, dar uma parcela desse dinheiro que está sendo gerado para os meus colaboradores. Tá? Então, posso distribuir em caridade, posso fazer, enfim, uma série de questões. Então, esse processo, ele está vinculado à criação de riqueza. Então, criamos riqueza desta maneira. Acumulamos para investir, para poder acumular mais, para poder investir mais, para poder acumular mais, para poder investir mais, e assim por diante. Não sei quem que está aí com o seu microfone aberto. Vamos tentar descobrir aí. Gilvan, descobre aí, Gilvan. Quem está de microfone aberto? Ela desligou já. Pronto, legal. Então, percebe? Então, legal. Então, processo poupança e investimento é o processo natural de criação de riqueza. Posso pensar isso em termos pessoais. Então, eu, como pessoa física, quanto mais eu poupar e mais eu investir, maior vai ser o meu estoque de riqueza ao longo do tempo. Beleza. Uma empresa, ela vai explorar as diferentes áreas dentro do investimento, e aí a gente falou que uma empresa, ela tem a contínua necessidade de investir, porque se ela estiver em fase de crescimento, e aí eu estou sempre confrontado com a decisão de investimento, porque no momento de crescimento eu vou ter que investir mais do que eu deprecio. Quando estiver estável, eu invisto na mesma proporção que deprecio, e quando o meu mercado está em retração, eu vou investir menos do que deprecio. Então, eu vou deixar aquele negócio minguar ou ir, vamos falar assim, secando aquele negócio e até o momento de desativá-lo. Como a gente viu, o processo econômico ele é dinâmico. Então, empresas que hoje conseguem ganhar uma grande quantidade de valor, isso não é verdade ou pode não se verificar no futuro. Né? E a gente pode ver isso aqui, ó. Por exemplo, se a gente... Deixa eu ver aqui. Seta a tela? Não é aqui que eu quero. Então, se a gente volta aqui, ó, isso aqui é válido para essa nossa situação. Quem vai criar a maior quantidade de valor quando está o terreno vazio é o armazém.
o armazém de construção. Quando tiver tudo construído, o armazém já não vai gerar tanto valor assim. Porque o armazém vai começar a vender apenas para uma reforma, para uma pintura, para uma manutenção. Aquela construção pesada, tijolo, ferro, areia, cimento, aquele pesadão já foi. Então, esse cidadão já não vai ganhar tanto dinheiro. Quem vai ganhar dinheiro agora no próximo ciclo de desenvolvimento desse mercado? Vai depender muito de que mercado que é, se é um mercado, enfim, de alto consumo, de baixo consumo, enfim. Tá? E aí, por exemplo, enquanto meu mercado crescer, eu vou investir. E aí eu posso, por exemplo, investir mais do que a depreciação no meu armazém na fase de crescimento. E aí, quando já estava saturando e com um pequeno potencial de crescimento na frente, ou da estabilização para até mesmo uma retração no meu mercado, aí o que eu fiz? Eu desinvesti em armazém e, sei lá, investi em posto de gasolina. Supermercado, farmácia, ok? E aí eu vou seguindo essa minha tocada. Legal. A gente falou das razões para investir, substituir uma máquina velha por uma máquina nova. Né? Então, o meu processo de substituição ou de manutenção da minha capacidade produtiva. Uma segunda possibilidade é a modernização. Uma terceira possibilidade é a expansão. E aí, veja, eu tenho um limite de crescimento em cada uma das minhas etapas da cadeia de valor. E aí a gente falou lá e trabalhamos com a cadeia de valor de uma usina de açúcar e álcool. Então, dentro da cadeia de valor do açúcar e álcool, eu tenho a produção da cana. Então, vou produzir aqui, sei lá, 1 tonelada de cana. E vou vender 1 tonelada de cana, sei lá, por R$1.000 para a usina. Aí, a usina vai pegar a 1.000 toneladas e vai produzir 100 quilos de açúcar. Né? E aí, sei lá, 200, 300 quilos de açúcar. Vou botar mais aqui. Ou vou botar menos aqui. Vou igualar aqui. Vou diminuir esse preço aqui. Não, 100. Vou colocar aqui, R$300 a tonelada de cana. R$300 a tonelada. Aí daqui, para cada tonelada de açúcar, eu fiz aqui, 100 quilos de açúcar. Eu fiz 10% aí para cada tonelada, 100 quilos. Vou vender o açúcar, sei lá por quanto. Se a gente falar em R$4 o pacote de açúcar, não sei se é o quilo de açúcar, mas se a gente pensar aqui, eu agreguei na minha cadeia de valor, a cana sozinha valia 300 a tonelada. Aqui eu já estou tirando 400, se a gente fosse pensar na tonelada aí, 4.000 a tonelada. Então, de 300 aqui, eu passei para 4.000 a tonelada. E aí, se eu quiser aumentar o valor do meu açúcar, eu vou refinar. E aí, eu vou passar a minha tonelada para 6 por tonelada. E aí, eu ainda quero aqui, comercializar. Aí, eu passei para 7.500 a minha tonelada. Então, cada etapa na minha cadeia de valor, eu aumento, né? E eu tenho aí uma possibilidade de capturar
diferentes aí, diferentes processos dentro da minha cadeia, então isso pode ser uma justificativa. Então, vou usar a minha terra no potencial, vou usar minha usina no potencial, e aí, por exemplo, estou com a minha terra e a minha usina no potencial. E vejam que, no caso de uma usina de açúcar, eu fico muito limitado, né? Porque eu não conseguiria, por exemplo, comprar a fazenda do lado e não conseguiria montar uma fazenda do lado. Então, eu não consigo crescer dentro da minha cadeia de valor e dentro daquele estágio da minha cadeia de valor. Como eu não consigo crescer em terra, como eu não consigo crescer em usina, eu posso agregar ou crescer na agregação de valor dentro da minha cadeia. Então, vou investir aí na refinaria, na distribuição, né? E aí com os diferentes segmentos que me permitem isso aí. É claro, nessas questões vão existir várias limitações, várias barreiras, né, que podem levar até uma estratégia empresarial diferente. Tá? Em vez, eu não consigo comprar a fazenda e a usina exatamente do meu lado, mas eu posso comprar numa outra região. Uma região, por exemplo, em que a terra não esteja sendo explorada pela cana-de-açúcar, e posso chegar e desbravar essa região e crescer numa outra estratégia. Legal? Veja, e aí quando a gente sai da nossa cadeia de valor, então eu saí da minha cadeia de valor e começo a investir em outros segmentos, a gente vai para aquilo que a gente chama de diversificação. E aí, a diversificação, como a gente já estudou, ela é uma coisa boa, né? Ó, se eu tenho só o ativo A, se eu tenho só o ativo B, eu tenho uma condição de risco e retorno. Agora, se eu tenho uma composição do A com o B, eu consigo diminuir risco, melhorando o retorno. Dentro daquele contexto que a gente vinha, né? Então, a ideia de diversificação de uma carteira de ações é semelhante à ideia de diversificação numa linha de produtos ou num hall de produtos que uma determinada empresa ofereça. Então, a empresa pode, por exemplo, vamos pegar a Unilever. Unilever, ela trabalha no segmento de higiene e limpeza e trabalha no segmento de alimentação. Então, você vê. E aí tem uma série de produtos e isso, de certa forma, é um processo de diversificação. Beleza? Legal. Falamos nos tipos de projeto. Acho que foi até aí próximo do nosso fim de aula. E aí temos 3 tipos de projetos. Um conjunto que a gente vai chamar de projetos independentes. E aí o exemplo que eu dei eu tenho como projeto a compra de uma máquina, que pode ser automática ou convencional, e a construção de um galpão de armazenagem. E aí, o caso da compra da máquina e do galpão de armazenagem serem independentes, se eu decidir comprar a máquina, não me interfere na construção do galpão e vice-versa. Então, isso quer me dizer o seguinte, que a minha decisão de investir em um não interfere na decisão de investir no outro. Se os dois me fornecerem uma rentabilidade atrativa ou uma rentabilidade que remunere o acionista acima do que ele espera, eu vou fazer os dois se tiver dinheiro. Ok? Ou vou fazer o que gera a maior quantidade de valor se eu tiver que escolher entre um e outro. O segundo tipo de projeto é o que a gente chamou de projetos mutuamente excludentes ou projetos excludentes,
também pode aparecer assim. E estes são aqueles que, se eu decidir realizar um, automaticamente eu abandono a decisão do outro. Viu? Seguindo no nosso contexto, eu posso escolher entre uma tecnologia convencional para a compra da minha máquina ou uma tecnologia automática. Legal. Vou comparar uma e a outra e vou escolher por uma. E ao escolher, por exemplo, comprar uma máquina automática, imediatamente eu abandonei o projeto, a decisão de realizar a compra da máquina convencional. E aí a gente vai para o nosso terceiro e último tipo de projeto, né, nesse nosso contexto financeiro, que é projetos que são complementares. Isso é, não adianta realizar um sem realizar o outro. Então, é aquilo. Se a compra da máquina vai exigir um espaço intermediário de armazenagem, então não faz sentido nem construir o galpão e nem comprar a máquina antes de construir o galpão. Eu tenho que construir a máquina, comprar a máquina e fazer o galpão. Tem que fazer os dois juntos para ter a coisa funcionando. Tá? É como, por exemplo, não adianta eu chegar numa usina e falar, eu vou comprar uma caldeira no ano A e no ano B eu vou comprar moenda. Não, faz sentido. Vou deixar uma caldeira parada um ano inteiro, isso é dinheiro parado. Melhor é juntar, reunir o dinheiro suficiente para comprar a caldeira e a moenda e montar a minha fábrica de uma vez só. Beleza? Ou realizar o meu projeto de uma única vez. Legal? Alguma dúvida por aqui? Alguma questão? Então vamos para efetivamente a nossa aula de hoje. Depois dessa breve e elevada revisão, né? E aí, essa breve e elevada revisão se dá em decorrência da gente não ter conseguido gravar a última aula. Quem não chegou na hora, eu comentei que não sei por que razão, quando parei a gravação, ele não deu um segundo e interrompeu e, enfim, não gravou. Fiquei com, apesar de ter botado para gravar, ficou apenas um pontinho. Agora, acredito que não vai dar esse problema, porque eu estou vendo a luzinha da gravação piscando aqui na minha frente. Assim espero. Pronto, vamos lá. Quando a gente vai falar em etapas de um projeto, então, normalmente um projeto olhado ou observado na perspectiva financeira, ele vai ter algumas etapas, e a primeira delas é o levantamento de propostas. E veja, há empresas que destacam parte dos recursos que serão investidos dentro dela mesma. Tá? Então, aí a gente vai até pensar assim, ó, quando a gente olha deixa eu ver se eu já estou com o Max. Já. Quando a gente olha, então, temos aqui a nossa empresa. Ok? Vou botar aqui ó, uma chaminézinha. Para o velho e bom sistema poluidor. Tá. Temos aqui. Essa daqui é a nossa empresa. A gente falou o seguinte. Uma das decisões de investimento contínua que essa empresa vai estar fazendo diz respeito à depreciação. Então, eu continuamente vou estar, né, dentro da minha própria fábrica, né, fazendo a manutenção de uma máquina, modificando o layout da fábrica
para melhorar a minha eficiência de produção, eu vou estar construindo ou estabelecendo etapas intermediárias, enfim. Tem aí uma infinidade de necessidades de investimento que eu vou ter dentro da minha empresa. Então, muitas empresas acabam destacando, sobretudo essas quantias vinculadas à depreciação, a projetos do tipo, solta para que todo mundo tenha a possibilidade de colaborar com propostas de investimento. Mesmo o humilde operário de chão de fábrica. E vejam, vou dar um conselho para vocês, tá? Que eu acho que vale para a nossa vida em todos os aspectos, mas é fundamental no papel de um administrador. Sejam humildes e saibam conversar com os subordinados e mesmo os mais humildes da sua fábrica. Vou dizer, você vai ser muito beneficiado com isso, porque é aquela história, se você ganha a confiança do operário de fábrica, tá? E da pessoa que está ali no cargo mais, talvez aí, menos glamuroso de dentro da empresa, não é o CIO, o CFO, o COO, o não sei o que, enfim. Esse camarada, ele vai estar lidando diretamente com a produção. Tá? Então, talvez ele seja a pessoa mais indicada para te dizer quais são as melhorias que podem ser feitas dentro do processo produtivo. Tá? Então, muitas empresas abrem para que as diferentes áreas apresentem propostas. E aí, a gente vai ter, dentro de um leque, propostas vinculadas à manutenção e o bom andamento da empresa. Então, vamos ter lá o projeto 1, 2, 3. Então, isso aqui vou chamar de manutenção da nossa empresa. Mas a empresa também vai ter um conjunto de projetos que a gente vai chamar de projetos estratégicos. Né? Então, projeto 4, 5, 6, que não são de manutenção, né? Ou são de expansão vertical, e aí, no caso, é uma decisão estratégica, ou de expansão horizontal, nesse caso também é uma decisão estratégica. E aí, talvez, o operário de chão de fábrica, o peão, talvez ele não consiga colaborar de uma maneira efetiva nessas questões. E aí a gente passa essas decisões de caráter mais estratégicos para as gestões, para as diretorias, né? Para as gerências, para as superintendências. Mas a ideia é a mesma. Vamos, e aí veja, a ideia é a mesma. Né? Tanto para os projetos de manutenção, quanto os de um caráter ou de um enfoque estratégico. Veja, quando a gente pensa em investimento de capital, em geral, a gente está pensando em investimento de capital na perspectiva estratégica. Ok? Mas o processo decisório, ok? Ele vai seguir as mesmas etapas. Seja ele um projeto estratégico, seja ele um projeto apenas de recuperação de depreciação ou de manutenção. Porque não é porque é recuperação de depreciação ou recuperar ativos depreciados para fazer uma manutenção que eu não vou pensar na otimização dos meus recursos. Ok? Quanto
melhor for, ou quanto mais rentável forem os projetos de manutenção, mais rentável vai ser a minha empresa como um todo. Ok? Então, dentro dessa ideia, e aí vejam, as empresas elas vão tomar diferentes estratégias, né? E aí cada empresa acaba tomando a sua linha, e aí eu posso adotar uma estratégia, por exemplo, de colaboração, onde eu abro um espaço, todos têm a oportunidade de participar e casarem aí, de postularem as suas ofertas, ou eu posso optar por aquilo que eu vou chamar de administração por conflito, ok? Eu gero um conflito, por exemplo, eu entrego 2 projetos, ou a possibilidade de apresentação de 2 projetos para 2 gerentes. Então, gerente 1 e gerente 2, cada um ganha a possibilidade. Fala o seguinte, ó, você pode me apresentar um projeto de até 10 milhões de reais para a sua unidade. Só que eu só tenho 10 milhões e tem a sua unidade, a unidade do João e a unidade do Antônio disputando essa grana também. Então, aí geramos na verdade, uma disputa ou até mesmo um conflito entre os diferentes agentes. E aí, a ideia disso não é, claro, criar um clima de guerra dentro da empresa, mas sim gerar uma competição que tende a apresentar resultados talvez mais oportunos e talvez aí mais rentáveis para a empresa como um todo. Legal? Beleza. Então, uma vez feito, levantadas todas as propostas, e aí, nesse processo, nessa etapa de levantamento de proposta, muitas vezes a gente não impõe limite ou não impõe barreira à criatividade. Deixa que todas sejam colocadas em curso, todas sejam colocadas em pauta. E aí, de tudo que foi levantado, a empresa vai olhar dentro dos seus objetivos estratégicos de longo prazo. Quais são as alternativas que estão em linha com este objetivo estratégico de longo prazo? Alternativa A, B e C. A alternativa D, nem tanto. Então, dentro desse conjunto, a gente selecionou o A, o B, o C e, a alternativa D, mas com um asterisco aqui. Nem tanto. Legal. Então, eu não vou avançar nesse aqui. O que eu vou fazer? Eu vou começar a apurar as informações a respeito do projeto A, do projeto B e do projeto C. Quanto eu tenho que investir inicialmente, se tenho disponibilidade de matéria-prima, se tenho sinergia com as outras atividades da empresa, enfim, chegamos às conclusões de que esses são os melhores. Pronto, então, a partir daqui, a gente vai pegar o projeto A e vamos fazer a determinação daquilo que a gente vai chamar de fluxos de caixa relevantes. Quem são os fluxos de caixa relevantes? São aqueles fluxos capazes de gerar um impacto significativo no caixa da minha empresa. Por isso, a gente está falando em projetos de investimento na perspectiva estratégica. Ok? Então, o impacto que eu vou ter no meu fluxo de caixa
ele não vai ser um impacto sem relevância. Por exemplo, eu tenho aqui um ativo total de 10 milhões de reais e um projeto de manutenção, eu vou investir 5 mil e ele vai me gerar, sei lá, 300 por mês. Percebe que se eu olhar na perspectiva dos 10 milhões de ativos, este projeto de manutenção por si não gera um impacto significativo e nem um impacto relevante no meu caixa. Ok? Mas a ideia, e aí, quando a gente passa para a manutenção, a gente só tiraria essa palavrinha aqui, relevante. Mas a ideia continua a mesma. Eu preciso investir 5, que vai me gerar, sei lá, um benefício econômico de 300 por não sei quanto tempo. E fazer a minha avaliação. Agora, quando eu estou pensando em projeto de investimento de capital, e aí, projeto de investimento de capital, ele tem um fluxo de caixa que gera um impacto relevante na minha empresa. Ou seja, vamos supor o seguinte, nós temos uma empresa que hoje tem uma planta de 10 milhões e eu quero crescer horizontalmente construindo uma segunda planta. Só que para construir uma segunda planta, eu teria que ter, tirando o capital de giro, ativos na ordem de 5 milhões de ativo fixo. Ok? E, a partir daí, eu posso começar a expandir a minha produção e usar a minha capacidade ociosa até o meu capital de giro acumular os outros 5 aqui em ativo. Lembra o processo poupança e investimento? Está aqui, ó. Botei os 5 milhões, e botei 400 mil de capital de giro. Só que essa empresa, ela aguenta até 5 milhões de capital de giro. Então, legal, ao longo da minha atividade, eu vou crescendo até o momento em que eu vou chegar a 100% da minha planta, e aí eu vou ter que pensar em uma terceira planta, uma quarta, uma quinta, uma sexta, e assim por diante. Naquilo que a gente chamou de processo poupança e investimento. Só que agora, percebem que para uma empresa de 10 milhões, eu empatar 5 milhões de cara, eu estou criando um impacto relevante no meu caixa. Tudo bem? Beleza? Compreendido isso? Legal. Compreendido isso? Então, como eu tenho esse impacto relevante no meu caixa, muitas vezes eu vou estar exposto a um risco maior, porque, veja, eu tenho uma planta com ativos de 10 milhões e que geram receita suficiente para uma sustentação de 10 milhões. E vejam, agora eu vou passar a ter uma empresa com ativos de 5 milhões, só que talvez a receita daqueles primeiros 5 milhões não sejam suficientes para construir um impacto significativo. Por essa razão, muitas empresas enfrentam dificuldade e até mesmo entram em falência no processo de expansão. Na hora de expandir, né, eu não tenho como escapar, eu tenho que produzir uma planta de 5 milhões. Para produzir uma planta de 5 milhões, eu vou ter que assumir o risco. Por essa razão, a gente vai ver que o projeto de investimento,
e na segunda etapa que a gente vai falar dele, ela trata o projeto de investimento à luz do risco que ele oferece. Tudo bem? Porque enquanto uma decisão mal tomada no que diz respeito à manutenção pode não ter um impacto significativo e que não vai levar a empresa à falência caso aquilo não dê certo, ou caso aquilo não funcione como esperado, a gente já não pode dizer a mesma coisa quando a gente realiza um investimento que aumenta em 50%, 100% a nossa capacidade produtiva. E vou dizer, ao longo da minha vida profissional, não só acadêmica, mas ao longo da minha vida profissional, sempre trabalhei com investimento em ações e basicamente o investimento em ações essencialmente está em conhecer as empresas e como elas produzem riqueza. Né? Eu já vi não uma e nem duas empresas entrarem em dificuldade nesses processos de expansão. Então, muito cuidado, ok? Muito cuidado e entendendo, nosso fluxo de caixa relevante é algo que realmente é relevante. Nós teremos o fluxo de caixa inicial, que se a gente olhar, vai ser o nosso balanço patrimonial na data zero, basicamente. É o quanto eu vou investir em caixa, em capital de giro e em ativo fixo. Legal. Esse investimento, ele vai implicar uma saída de caixa na data zero, e essa saída de caixa e esse dinheiro tem que vir de algum lugar, e de onde esse dinheiro pode vir, a gente lista lucros retidos, então a empresa, exercício a exercício, retém lucro, e aí deste lucro que ela retém, ela reaplica dentro dela mesma. Ou emissão de títulos de dívida e capital, quando o dinheiro acumulado dentro da própria, ou gerado pela própria atividade, é insuficiente para atender a todo o investimento necessário. Tá? Então, vou primeiro usar o caixa que eu gerei nas minhas operações normais e depois eu vou buscar recursos, tanto com dívida quanto com capital. Mas, como eu disse para vocês, quando fazemos a avaliação de um projeto de investimento, eu não estou interessado nos níveis de rentabilidade que aquele projeto vai me dar por decorrência da alavancagem financeira. Eu quero saber o quanto aquele projeto vai gerar em termos operacionais. Então, eu não quero saber o quanto eu estou ganhando com o dinheiro mais barato de terceiro que está sendo me emprestado para mim. E nem quero encontrar a viabilidade da minha empresa, ou desculpa, a viabilidade do meu projeto nessa perspectiva. Eu quero saber o seguinte: o projeto de investimento ele é capaz de gerar uma rentabilidade suficiente para remunerar o capital investido? Se a resposta for sim, então, primeiro passo a resolver. Pronto. Se eu colocar este projeto de investimento, eu vou remunerar o capital na razão que ele deseja. Então, pegamos aí o nosso projeto, vamos dizer o seguinte, que o nosso capital ele exige 20% de remuneração ao ano. Professor, sim. Ultimamente o pessoal utiliza uma palavrinha chamada valuation. Seria todo esse processo aí que você está dizendo ou não tem nada a ver? Sim, parte deste processo é o valuation. Valuation, mas na verdade o valuation, diferente do projeto de investimento, na verdade ele existe
para que você quantifique o valor de uma empresa, ok? Já montada e em funcionamento. Mas, para estimar ou para fazer o meu processo de valuation, eu tenho que saber a exigência de retorno do acionista, eu tenho que saber quais são os fluxos de caixa operacionais gerados por aquele negócio e etc. Eu vou dizer, Gilvan, a ideia é semelhante, assim como tudo em finanças. Veja, em finanças, se eu estou falando no investimento em títulos de capital, eu estou comprando uma ação por um valor P0 e ela vai me gerar dividendos e vai gerar depois uma venda futura desta ação. Se eu estou pensando num título de dívida, eu vou ter o valor nominal, vou receber juros e vou receber depois o principal ou o valor nominal atualizado daquele investimento. Se eu vou realizar um projeto de investimento, eu vou ter um investimento em capital de giro, ativo fixo que vai gerar um fluxo de caixa operacional e mais um processo de venda. Veja, o processo de valuation, eu vou olhar somente esta parte de cá. O que me interessa é o quanto esta empresa vai gerar de fluxo de caixa no futuro. Então, de certa forma, quando eu faço o valuation, eu estou calculando ou vou estar estimando o valor presente daquela série de pagamentos. Lembra-se quando na última parte da nossa disciplina, que a gente falou, qual é o preço que você vai pagar por uma ação? Quanto você paga por uma ação? A gente tem um valor teórico, não tem? Não tinha lá um valor teórico? P0 é igual dividendo K menos G. Não é isso? Veja, a estimação deste dividendos, ela deve passar por um processo de valuation. Ok? E aí, no caso, quando nós temos uma companhia de capital aberto, ok? Eu sempre vou poder confrontar o meu valuation, o valuation que o Silas fez, com o valuation que o mercado faz a cada dia. Então, o que eu vou fazer? Quanto vale a ação XYZ? Eu posso, desde usar um modelo simplificado desse para estimar esse valor, como posso usar um valuation. E aí eu vou pegar balanços patrimoniais, vou pegar o processo produtivo da empresa, as diferentes empresas ligadas e coligadas, vou olhar cada processo, cada produto, e aí eu vou poder ter a estimação. O objetivo final é fazer a estimativa dos fluxos de caixa operacionais. Ok? Beleza, Gilvan? Beleza. Então, a gente está falando mais ou menos da mesma coisa. Ok? Só que aí, veja, e aí que fique muito bem diferenciada esta ideia. Tá? Quando a gente pensa em projeto de investimento, nós estamos inseridos dentro da empresa. Lembram-se, lá quando falei de economia real e economia de mercado, que num primeiro momento, quem botava o cérebro para funcionar? Quem se lembra? Os administradores. Então, o administrador vai botar o cérebro para funcionar. Para quê? Para encontrar um projeto de investimento, e aí este cérebro vai estimar um valor contábil que ele precisa investir, e ele vai estimar
um conjunto de fluxos de caixa, que a gente vai chamar de fluxo de caixa operacional para essa empresa. Beleza? Legal. Quando eu estou pensando no projeto de investimento, eu tenho que pensar em quem? Eu tenho que pensar no acionista. E leia-se o proprietário da empresa, se no caso for uma empresa ou de capital fechado ou uma sociedade limitada. O acionista ou o proprietário da empresa é ele que você, administrador, tem que ter em mente quando vai pensar no seu projeto. Então, o meu acionista exige 20%. Então, eu tenho que pensar num negócio que remunere a 20% ou mais. Tudo bem? Beleza? Beleza. Beleza. Então, esse fluxo de caixa operacional, ele vem de onde? Ele vem da atividade da empresa. E aí vamos pegar uma empresa, uma indústria de transformação, ela vai pegar o quê? Ela vai pegar o caixa, vai transformar o caixa em estoque, e aí vai transformar o estoque em contas a receber, que vai transformar em caixa, e aí vai fazer 1, 2, 3, 4, sei lá quantos fluxos no mês, e aí lembrando lá de financeira 1, e eu vou ter a minha atividade operacional. No Brasil e no resto do mundo, convenciona-se que a empresa, a sociedade anônima de capital aberto, deve apresentar o seu resultado a cada trimestre. Então, ao final de cada trimestre, eu vou lá e apresento o meu resultado. E aí, veja, eu como empresa, eu como administrador que estou pensando no projeto, e olhem, que isso é uma situação que o administrador continuamente vai estar se deparando com ela, que é eu só consigo decidir hoje num cenário de incerteza. Porque, como administrador, eu tenho que decidir no presente, mas o meu resultado eu só consigo ver no futuro. Beleza? Então tá, legal. Quem vai ser o meu fluxo de caixa operacional? Vai ser o meu resultado ou o resultado das minhas operações. Então, enquanto o fluxo de caixa inicial englobava o investimento que eu precisava fazer para montar a minha atividade, pronto, então eu comprei as máquinas, comprei os equipamentos, coloquei a quantidade de capital de giro necessária e comecei a desenvolver a minha atividade. Transformei o meu capital, o meu caixa em estoque, em contas a receber, que voltou a ser caixa, que voltou a ser estoque, que voltou a ser duplicata, que voltou a ser caixa, num processo contínuo e interminável das minhas atividades econômicas, num ciclo mensal, num ciclo trimestral, num ciclo semestral, num ciclo anual. E aí eu fecho e gero o meu resultado. Se os investidores colocaram 5 milhões para financiar essa planta, a gente tem que ter gerado um resultado de, no mínimo, 1 milhão no final desse primeiro ano. Então, o resultado ele tem que ter sido pelo menos 1 milhão para a gente ter remunerado o nosso acionista a razão dos 20% que ele quer. Beleza? Legal. Só que todo o projeto de investimento, e aí podem pensar friamente em uma máquina qualquer.
Se eu comprar uma máquina, essa máquina vai ter uma vida útil no que diz respeito à sua produtividade. Como eu disse na aula passada, a máquina nos primeiros anos funciona muito bem e depois de um certo período ela começa a exigir manutenção. E vai chegar uma hora que nem a manutenção vai resolver. Ou o que você vai gastar com manutenção é tão mais caro e você vai precisar com tanta frequência de manutenção que não vale mais a pena ter aquela máquina. Então, no nosso projeto, a gente pode ter, por exemplo, o descarte daquela máquina como sucata. Essa seria uma possibilidade. Então, vou usar a máquina até não querer mais, e aí, quando eu não quiser mais a máquina, eu descarto ela como sucata. E aí, veja, como sucata, eu posso até conseguir alguma quantia por ela, talvez num ferro velho, mas eu tenho que confrontar isso com o custo que eu tenho para desmontar e tirar essa máquina e levar ao ferro velho. Às vezes, vale mais a pena eu entregar a máquina de graça ou até pagar para alguém vir tirar a máquina para você. Você vem aqui, desmonta, leva a máquina e a máquina é sua. Leva para o seu ferro velho, não quero saber disso. Tchau. Mas em algumas situações, a gente vai ter máquinas que possuem um valor residual. Não sei se vocês sabem, mas quem está um pouco mais próximo dos processos industriais, você vai ver que determinados setores têm um mercado muito ativo de máquinas usadas. Metal mecânica, por exemplo, é uma. Você vai encontrar torno, fresa, centro de usinagem, plaina, furadeira radial e mais uma série de equipamentos usados e como sucata. Na agroindústria, apesar da agroindústria você ter aí produtores muito fortes de máquinas e implementos agrícolas, né? Então, você tem aí gente muito poderosa dentro, como Massey Ferguson, como John Deere, como, enfim, né? Então, você tem aí um povo bem pesado, mas a gente também tem empresas de menor porte, né? Que aí acabam usando, algumas vezes, até equipamento de sucata de carro para fazer. Mas vamos lá. Voltando à nossa questão. Então, eu compro uma máquina, uso essa máquina enquanto posso, e depois vou descartar essa máquina, podendo ser vendida com um valor residual. Eu posso, por exemplo, ter entrado numa concorrência pública para ofertar um determinado tipo de produto que exige uma certa máquina. Só que essa concorrência pública tem um prazo de extinção. E aí eu posso fazer o seguinte, montei um negócio, enquanto precisava fazer aquela oferta, eu conduzi, e aí quando não vai precisar mais fazer aquela oferta, eu vou ir vendo aquela máquina usada. E aí, dependendo daquele valor, eu vou ter um valor residual para receber. Pronto. Escrito o nosso fluxo de caixa, a gente vai para a nossa avaliação econômica, e aí, basicamente, a avaliação econômica eu consigo produzir receita num valor maior que o gasto que eu tenho para produzir aquele bem, produto e serviço? Se a minha resposta for sim, legal, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia economicamente viável. Sim, Gilvan, diga. Esse fluxo de caixa residual fica registrado aonde? Que eu nunca vi em nada, nem balanço, nem caminhão. Não, ele não vai aparecer. Veja, ele vai aparecer no balanço, nas notas explicativas. Tá? Você vai ver na nota explicativa o valor de venda de uma determinada máquina.
Mas veja, não é obrigado, pode ser que não esteja na nota explicativa. Aí o que você vai ver no balanço mesmo é o valor do ativo no ano 1, sei lá, ó, vamos dizer o seguinte, ó, a gente tinha 10 milhões, 8 milhões em ativo fixo no ano 1. E aí, no ano 2, a gente tem 7 milhões e 200 mil de ativo fixo. A gente tem aqui depreciação e a gente pode ter, por exemplo, a descontinuidade de um determinado processo que teve um valor residual. Então, olhando como um analista externo, eu não vou conseguir ver essa informação, a menos que ela esteja lá registrada na minha nota explicativa. Ok? Agora, nós estamos na posição dos administradores e o administrador não é um analista externo, ele é um analista interno. E neste momento eu estou fazendo o meu projeto de investimento, estou construindo a minha ideia. Vou comprar uma máquina, vou usar essa máquina por X tempo e depois eu vou poder vender esta máquina no mercado secundário, se existir, para tal. Ou vou vender como sucata. Ok? Beleza? Tudo bem, Gilvan? Tudo certo. Então, vamos lá. Aqui a gente chegou na avaliação econômica, chegamos que o rendimento é maior que os gastos, escrevemos o nosso fluxo de caixa, observamos que aquele projeto rende ou tem uma taxa interna de retorno de, sei lá, 25%. Veja, se esta é uma empresa, sociedade anônima, de capital aberto, e eu tenho um projeto que remunera a 25%, certamente ou dificilmente eu vou ficar sem levantar esse capital. Por quê? Porque eu tenho um projeto que remunera acima do que o investidor quer. Então, é só eu abrir a boca e lembra-se qual era a etapa seguinte na economia real? Eu idealizo a empresa, monto o meu projeto e apresento para o investidor. E aí o investidor vai olhar e vai falar, pô, legal, gostei, estou afim, boto meu dinheiro aí, pau, comprei. Numa empresa, sociedade anônima de capital aberto, aonde é feita uma oferta pública de recursos ou de investimento, dificilmente a gente vai ter dificuldade em levantar esse dinheiro. A dificuldade pode acontecer na hipótese desta empresa ser uma empresa ou de capital fechado, então eu não tenho, apesar de ser sociedade anônima, eu tenho um número restrito de sócios e que, vamos falar assim, como eu não posso fazer uma oferta pública do investimento, eu não posso oferecer para os investidores em geral aquele investimento, eu só posso oferecer para os acionistas atuais daquela empresa, limitada a um grupo. Pode acontecer que, para levantar o dinheiro, eu não consiga que todos os acionistas coloquem dinheiro. Um deles, por exemplo, pode não ter dinheiro suficiente para colocar dinheiro no projeto. E aí fala, eu não vou colocar. E aí, apesar de eu ter um projeto economicamente viável, eu não consegui viabilizá-lo financeiramente. Não consegui com os sócios, posso tentar viabilizar com os credores. Aí eu vou lá no banco, e aí o banco fala, eu te empresto sim o dinheiro que falta, mas eu te cobro 30% ao ano. Opa, meu projeto rende 25%. Se eu tomar dinheiro emprestado a 30%, eu estou destruindo o valor do acionista.
Quanto mais dinheiro emprestado a 30 eu pegar e menos dinheiro a 25, enfim, mais eu vou destruir dinheiro do acionista. Por exemplo, se eu pensar numa empresa em que eu tenho 52 milhões e meio, os acionistas colocaram, e 2 milhões e meio os devedores ou os credores colocaram. Legal, nessa situação aqui, ó, eu estou pagando 5 a mais aqui para remunerar aqui. Então, aqui ó, ainda consigo remunerar o acionista, apesar da minha fonte de financiamento ter um custo maior que a minha rentabilidade. Só que eu vou dizer, de preferência, nunca façam isso. Nunca façam isso. Porque a aritmética é a nossa melhor amiga nesta situação. Se eu tenho um negócio que rende 25, o máximo que eu posso pagar pelo dinheiro que eu vou usar nele é os 25. Acima disso, eu começo a destruir valor do acionista. Eu começo a consumir o valor que estaria sendo construído para o acionista. Ok? Então, nesse caso, eu não vou realizar esse projeto porque eu não consigo levantar recursos suficientes. E agora vamos para a nossa última etapa do nosso projeto. Então, levantamos as propostas, selecionamos as alternativas, escrevemos o fluxo de caixa de cada uma delas e agora fizemos a avaliação econômica e financeira, observamos o risco, então, e chegamos na decisão. Vamos realizar o projeto. Vamos para o processo de implantação. Vejam que no meu projeto, é muito comum isso na esfera pública, sobretudo na esfera pública sem vergonha que a gente tem. Tá? Administradores públicos que não têm a menor cara de pau, e aí fazem um projeto de 5 milhões, vamos pegar a refinaria Abreu e Lima aqui, ó. Refinaria Abreu e Lima, para quem viu o projeto inicial era investimento de 2 bilhões. 2 bi para o projeto. O projeto virou um projeto de 20 e não sei quantos, e hoje, mal e mal, funciona como uma sucata. Tem ali coisa que está funcionando, mas muito aquém da sua capacidade. E agora eu pergunto, está faltando hospital em Pernambuco? Tá. E a gente jogou 18 bilhões fora em Abreu e Lima. Fora mais uma vasta quantidade de mazelas que tivemos no nosso país, de dinheiro jogado fora. Né? A gente não tem hospital, mas tem estádios de futebol que são padrões FIFA e que conseguiram enriquecer muito empreiteiro. Né? E que muitos deles, no momento da implantação, acabaram custando muito mais do que eles valiam. E aí, a iniciativa privada ou o capital privado, ele não se pode dar esse luxo, porque você fez um projeto que te dá uma remuneração adequada, se na hora de você investir 5 milhões. Agora, imagina se, na hora de você investir, realmente, você já falou com o acionista já botou os 5 milhões do dinheiro, ok? E aí você começou a implantar. Só que na hora de começar a implantar, você gastou muito mais do que o que você esperava. Gastou 6, 7. Quem vai ter que colocar a diferença? O acionista. E quanto mais o dinheiro o acionista coloca, e se a gente não ampliar a capacidade operacional, a rentabilidade daquele negócio vai ser cada vez pior. Ok? Então, muito cuidado e muita atenção nesse momento. Muito bem.
Dentro das nossas decisões de investimento, tá? Já caminhando aqui para o nosso final, estamos aqui no nosso, deixa eu só ver aqui, pronto, já estamos no nosso final. Vamos deixar a decisão de investimento para aproximar, nosso próximo encontro, beleza? Paramos por aqui. Perguntas? Sem perguntas? Então, vamos fazer o seguinte, vamos aqui tirar aquele nosso belo print aqui. Então, Alt Print Screen da nossa tela, vamos aqui, para fazer a nossa chamada online, tal, e vamos agora para a nossa segunda página de presentes, Alt Print Screen, vou abrir uma outra janela aqui. Pronto, está lá, feito. Muito bem, muito obrigado a todos e todas. Felicidades para vocês, bom final de semana, bom início de quarentena forçada. Né? Vamos lá. Dia par, só saia com carro com placa par, dia ímpar só com placa ímpar. Vamos fazer a nossa parte, né? Que é o que nos cabe. O resto segue em frente. Valeu, abraço a todos, felicidades. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.